Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. A região Nordeste tem as piores estradas e concentra o maior número de acidentes de trânsito proporcionalmente à sua população. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Transporte, CNT, divulgado em fevereiro do ano passado, apenas 8,5% das rodovias brasileiras estão em perfeito estado de conservação. Além de variáveis como falhas humanas e mecânicas, problemas de infraestrutura estão entre as principais causas de insegurança viária. Porém, este ano, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, proporcionou o maior volume de recursos para melhorar e modernizar a malha rodoviária do Nordeste. Para atender mais de 21.100 quilômetros de rodovias sob a sua administração, a autarquia disponibilizou um orçamento de 6 bilhões de reais distribuídos para os 9 estados. Para conhecermos melhor os projetos do Ministério dos Transportes para a região Nordeste, recebemos nos estúdios do Alagoas em Pauta o secretário executivo George Santoro. Secretário, seja muito bem-vindo ao Alagoas em Pauta. Obrigada por conversar conosco na sua agenda tão apertada. Obrigado, Daniela. É uma satisfação poder estar aqui novamente no programa e poder explicar um pouquinho do que o Ministério tem feito. Essa informação que você passou é bastante relevante. Quando o ministro Renan assumiu a gestão do Ministério dos Transportes, em 2023, a gente encontrou, conforme você acabou de falar, pelos dados da Confederação Nacional de Transporte, o índice de rodovias em bom estado e em ótimo estado estava em 52% apenas. Isso é fruto de mais ou menos um ciclo de 7 anos em que o Brasil investiu muito pouco em manutenção de rodovias e em construção de novos projetos rodoviários. E aí a gente, no ano de 23, devido à PEC da transição, em que deu mais recursos para o Ministério, a gente aplicou 15 bilhões de reais no Brasil inteiro. Com esses recursos, a gente já, no índice de qualidade das rodovias, já no mês de dezembro, fechando o mês de dezembro, a gente terminou o ano de 2023 já com 67% de estradas com qualidade boa e ótima. Ou seja, a gente deu um pulo na qualidade. A meta do ministro é a gente elevar até o final da gestão do presidente Lula para 80% de índice bom e ótimo nas rodovias brasileiras. Como se faz isso? Como você colocou, esse ano para o DENIT, a gente destinou 6 bilhões para o Nordeste. E a gente vai conseguir aplicar esse ano cerca de 20 bilhões de reais nessa conservação dessa malha, em novos projetos. E com isso a gente melhora não só a qualidade da malha, mas resolve um problema que a CNT apontou, que o Brasil hoje tem 2.650, mais ou menos, pontos críticos. O que são pontos críticos? São pontos em que acontece maior número de acidentes. São traçados mal projetados, traçados com muitos buracos, e a gente está trabalhando para melhorar esses pontos críticos no Brasil. Muito bom. Os 9 estados nordestinos terminaram 2023 com rodovias mais seguras e em melhores condições de trafegabilidade em relação aos últimos 6 anos. Esse já é um resultado do trabalho que o Ministério dos Transportes tem realizado? Sem dúvida nenhuma. O ponto alto da curva brasileira de qualidade de rodovia foi o ano de 2013, início de 2014. De lá para cá, o índice de qualidade da malha vem declinando, que o pior nível foi o final de 2022, no final do governo passado, em que, veja, Daniela, pra você ter ideia, o Brasil aplicava cerca de US$1 bilhão em manutenção de rodovias. O Uruguai, que tem 3.500.000 habitantes, aplicava o mesmo valor que o Brasil. Você imagina, o Uruguai, com uma população extremamente menor que a do Brasil, com uma área muito menor que a do Brasil, aplicava o mesmo valor que o Brasil. Não tem como a gente conseguir manter as rodovias em bom estado, com segurança e com bons serviços, se a gente não aplicar mais recursos. Eu acho que é isso que a gente vem conseguindo no governo do presidente Lula, e vamos entregar o governo com uma qualidade de malha adequada.
Quais são os principais projetos estruturantes do Ministério dos Transportes hoje? O que está em andamento que vai fazer a diferença? O Ministério está trabalhando com 2 planejamentos diferentes. De um lado, a gente está buscando parcerias com o setor privado, ou seja, a gente está com o maior leque de concessões da história do Brasil rodoviárias. Nós estamos com 35 projetos de concessão na praça, já em tramitação, a maioria já aprovada no Tribunal de Contas, alguns ainda em aprovação. Quase todos eles já passaram por audiência pública. Aqui no Nordeste nós temos alguns projetos, é importante depois a gente falar sobre isso. Temos alguns projetos de concessão aqui no Nordeste. E de um outro lado a gente está retomando as obras que estavam paradas há muito tempo. A gente tem obra, Daniele, que por exemplo, lá no Oeste Baiano, no sul da Bahia, que são cidades como Cocos, Guarnambi, que está dentro do agronegócio. Balsas no Maranhão, na região do Mato Piba, obras paradas há 7, 8, 10 anos. A gente retomou todas essas obras, estamos concluindo várias dessas obras, que são sonhos antigos do agronegócio brasileiro, e eu acho que isso vai mudar bastante a cara do Nordeste, aproveitando esse boom econômico na área do agronegócio e desenvolvendo o interior do Brasil. Ainda segundo o DENIT, secretário, Sergipe e Maranhão deram um salto nas condições da sua malha. Em Sergipe, atualmente, 58% das rodovias federais que cortam o estado estão em boas condições, contra os 34% registrados em 22. Rio Grande do Norte, com 1.500 quilômetros de extensão, e Alagoas, com 798 quilômetros de extensão, seguem evoluindo no índice e estão, respectivamente, com 80% e 78% das suas rodovias com índice bom. Quais foram as boas práticas adotadas aqui no Nordeste para a obtenção desses índices? Sergipe era o pior estado de malha da região Nordeste, um dos piores do Brasil. Eu queria te atualizar, Daniela, que agora, final de abril, Sergipe deu um outro salto. Sergipe já está chegando a mais de 70% da malha com índice de qualidade bom e ótimo. Que ótimo. Isso é uma retomada, por exemplo, da duplicação da BR-101 em Sergipe. A gente está já com a previsão de concluir ainda esse ano o trecho de Aracaju para Alagoas. E acabamos de licitar o trecho de Itabaiana para a Bahia. Então a gente vai concluir a BR-101 duplicada em Sergipe ainda esse ano. E no máximo no início do próximo ano. Já em Alagoas, por exemplo, a gente já teve que relicitar o trecho de duplicação, depois o acordo com as tribos originárias aqui de Alagoas, e a gente acredita que a gente conclua essa duplicação no início do próximo ano. Eu acho que será um marco importante, que o ministro Renan assumiu o compromisso de duplicar a BR-101 dentro do mandato do presidente. Eu acho que é um marco muito importante, que a BR-101 é a rodovia que carrega maior volume de carga geral do país, principalmente no trecho Sudeste-Nordeste e Nordeste-Sudeste. Isso ajuda no desenvolvimento econômico. O que a gente fez de diferente? Além de botar recursos, a gente priorizou a supervisão e a gestão desses contratos. Ou seja, os contratos agora têm uma supervisora, uma gerenciadora que acompanha em todos os dias o andamento desses trabalhos. E os diretores do DENIT, os superintendentes regionais, eles recebem informações diárias do andamento das obras. A gente tem um controle e um mapeamento de o que está acontecendo e como está andando. E o ministro recebe relatórios prediais e cobra resultado de desempenho. Como eu tenho indicadores de qualidade, indicadores de desempenho, a gente faz reuniões periódicas com todos os superintendentes e a gente cria uma bela competição. O superintendente que consegue entregar mais melhoria das rodovias, ele acaba, a sua superintendência, recebendo mais recursos para fazer projetos novos, desenvolver novos segmentos. Ou seja, hoje a gente estabelece uma competição saudável, de meritocrática, em que a gente consegue melhorar o desempenho através de uma competição entre os superintendentes de uma forma coordenada, uma governança bem estabelecida. Olha que coisa interessante, né? Seria uma boa prática que os governos estaduais poderiam adotar
para a gestão das suas estradas estaduais, não é, secretário? O senhor não acha que ia contribuir muito também com o trabalho que vocês realizam nas BRs? Alguns estados, Daniela, já utilizam esse tipo de mecanismo de governança através de gerenciadores, supervisores de contrato, e eu acho que é uma prática bastante interessante, mas depende do tamanho da malha e da complexidade em cada uma, e dos características regionais diferenciadas. A gente tem, no caso do Brasil, regiões com situações absolutamente diversas de clima, de qualidade das suas construções originárias. Ou seja, eu tenho, às vezes, estados que têm uma malha muito antiga e outros muito nova. Isso vai variar muito esse tipo de modelo de gestão conforme a necessidade de cada ente subnacional, como um estado ou um município que estiver operando a qualidade da sua malha local. Secretário, o lançamento da licitação da ponte entre Penedo e Neópolis, em Sergipe, na BR-349, AL Sergipe, é outra conquista do Ministério para o Nordeste. A obra é um antigo anseio da população, né, fundamental para a integração dos dois estados e para o desenvolvimento econômico da região. Como é que está esse projeto? Quando que a ponte fica pronta? As pessoas estão ávidas para utilizar essa ponte. É 1 quilômetro de extensão, né? A ponte já teve ordem de serviço, já teve licitação, já foi montado o canteiro de obras recentemente, acho que tem uma semana ou duas que o canteiro de obras já foi montado. O licenciamento ambiental já está na fase final. Eu acredito que esse licenciamento ambiental, mais tardar no final do próximo mês, já está concluído. Então a gente vai ter o licenciamento para iniciar a obra de uma maneira aparente. A população vai começar a ver. Mas já foi feito vários trabalhos. Já foi feita as sondagens, o acompanhamento, a montagem desse canteiro. E eu acredito que a gente vai começar já a implantar e ver a concepção desse projeto já ao longo desse segundo semestre. Muito provavelmente no final do próximo ano a gente termina e conclui esse projeto. E no máximo no início de 2026 vai estar entregue essa ponte, e é um anseio muito grande. E aí o projeto não é só a ponte ligando Neópolis a Penedo, não. É um projeto mais completo. Na verdade, a gente está redesenhando uma BR, a BR-349, em que ela vai sair, né? A conexão lá em Alagoinhas, na Bahia, passando por Aracaju, Neópolis, Penedo e segue até Maceió. E de Maceió a gente vai completar essa BR que estava projetada há muitos anos atrás. A gente vai completar naquele trecho lá em cima, depois de Chã Preta, interconectando Pernambuco, completando a rodovia como um todo. Então a gente cria um eixo logístico importante, que passa por áreas produtivas muito importantes de Sergipe, de Alagoas, e mais do que isso, a gente vai poder, com essa rodovia, com essa ligação pela ponte, trazer turistas da Bahia, de Sergipe, para o sul do estado de Alagoas. Eu acho que já está caracterizando isso com o anúncio pelo governador Paulo Dantas do hotel, né, do outro projeto de hotel, do resort em Coruripe. Eu acho muito importante isso, e outros empreendimentos imobiliários e hoteleiros desenvolvendo no sul do estado. Barra de São Miguel. No Barra de São Miguel, tudo. Então a gente viu o Ritz sendo inaugurado lá. Eu acho que esse tipo de projeto agrega muito valor para o Nordeste como um todo. Não é só um projeto que agrega valor para Alagoas, ele agrega valor para Sergipe, para Bahia, para Pernambuco. Cria uma conexão pelo litoral paralela à BR-101. Ou seja, o turista que antes tinha que ir na BR-101 voltar, ele vai poder transcorrer quase todo pelo litoral. A gente vai ter que fazer um avanço no projeto para conectar no trecho de Milagres ali as pontes que ainda faltam ser feitas, mas o governo do estado já tem esse projeto. A gente já colocou em licitação umas 2 vezes, deu licitação deserta, mas o secretário Mozart e o governador Paulo Dantas estão imbuídos de completar essa ligação rodoviária no norte do estado de Alagoas, e com isso a gente vai ter uma ligação lá da Bahia até Pernambuco, conectando o turismo no Nordeste de uma forma bastante importante. Não só o turismo, né, mas a logística que você está proporcionando, né? Você, que eu digo, o Ministério dos Transportes proporcionando isso para o desenvolvimento econômico, é maravilhoso. Você poder escoar produções por meio de BRs
bem conservadas, interligando 3 estados, né? Bahia, Alagoas e Sergipe. Então, você imagina o quanto que também isso vai gerar de riqueza para os 3 estados, né? Não só o turismo, mas todas as outras indústrias. Secretário, em Alagoas, o novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, vai impulsionar os investimentos nas adequações da BR-104, aqui em Alagoas de Messias a São José da Laje, e da BR-316, AL de Pilar a Palmeira dos Índios. Para 2024, o programa também vai contemplar a duplicação de 4 segmentos da BR-101/L e a duplicação do arco metropolitano de Maceió na BR-316 424 AL, além da pavimentação do trecho entre Colônia Leopoldina e Bateguara na BR-416. Essas obras já estão em andamento? Essa última obra que você falou, que essa conexão é um sonho antigo, a interconexão da BR-101 com a 104, ali em Bateguara, na Serra da Catita, ela está sendo concluída no início do próximo semestre. Uma obra difícil, uma obra de 100 milhões de reais, que passa por uma área de serra com muita rocha, são muitas explosões que tiveram que ter que ser feitas, ela está sendo concluída no início de julho. As demais obras, todas estão licitadas ou em fase de licitação. Nós tivemos um problema na licitação da BR-101, a duplicação, e a gente teve que refazer a licitação por um problema de orçamento. A licitação já está marcada. Eu acredito que esses projetos todos se iniciam, as obras, a partir do segundo semestre. Então, nós temos o arco metropolitano aqui de Maceió, né, que é essa conexão aqui no polo, que é a duplicação do polo aqui de Marechal Deodoro, nesse contorno, que aí é importante, Daniel, porque ele conecta com essa rodovia que vem de Penedo, né? Então a gente faz uma interligação muito importante, contornando de forma logística, tirando o trânsito e carga pesada do centro de Maceió. Ótimo. Acho que é uma contribuição importante. Da mesma maneira, a gente está fazendo isso em Pernambuco, em Recife, o arco metropolitano de Recife. Então, quanto tempo uma pessoa numa BR-101 leva para atravessar a região metropolitana de Recife? Você leva 1 hora até a fronteira e leva mais 1 hora só para atravessar ali. Então, muita coisa. Então o arco já está na fase de licenciamento lá em Pernambuco, finalizando os projetos. A gente acredita que a gente inicie essa obra no próximo ano de Pernambuco. Aqui em Alagoas a gente acredita que a gente inicie no mais tardar, no caso do arco, no próximo semestre ou no início do início do próximo ano. São obras muito importantes, muito relevantes. Você tira o tráfego da 316 do jeito que está, com aquele congestionamento que a gente vê. Então, são obras em estradas de longo curso, mas acabam impactando o trânsito das cidades, da região metropolitana, porque a gente vai dar uma saída melhor pro tráfego. Uma outra obra que a gente está há anos parado, né? É a BR-101, aquele trecho de São Miguel dos Campos. A gente retomou a obra, eu estive aqui tem 1 mês e meio atrás. A obra estava parada por questões de contrato, a gente resolveu as questões contratuais. A obra retomou e teve um outro problema. Remanejamento de uma adutora. Eu tive com a Camila, a presidente da Arsal, representante do governo do estado e a operadora de saneamento a Águas do Sertão, para a gente conseguir uma solução para remanejar aquela adutora, para a obra continuar. Isso foi feito, concluído esse mês, e a obra retomou o seu fluxo. Eu acredito que a gente vai conseguir dar um andamento muito mais sério agora, a partir de agora, naquela obra. Entendi. E o senhor trouxe muitas novidades, né? Tem muita coisa acontecendo, tem muito projeto em andamento, mas existe alguma inovação nesses projetos? Assim, o Ministério hoje ele está com um modus operandi mais moderno, mais conectado com essas questões também, com essa agenda ambiental, ESG, porque, né, as obras hoje em dia, né, que são feitas, elas precisam cumprir outros formatos por conta das leis ambientais. Quais são as inovações que o Ministério do Transporte está aplicando para a construção dessas novas rodovias e manutenção das existentes? Eu vou dar um exemplo para você. Sábado, o ministro Renan vai dar ordem de serviço num trecho rodoviário dentro da cidade de Messias. E na sequência, acho que daqui a 2 meses, ele vai fazer a mesma coisa lá na cidade de Novo Lino. Com a duplicação da BR-101, o trecho urbano dessas rodovias ficou abandonado, sem nenhum tipo de melhoria. E aí
o Ministério sentiu a necessidade de desenvolver um tipo de projeto em que melhora a vida dos cidadãos dessas cidades. Então a gente está pegando esse trecho da BR-101 que estava desconectado e a gente está fazendo um projeto dentro das cidades, interconectando com a BR-101 original, com ciclovia, com faixas de pedestres diferenciadas, para você melhorar a segurança desses pedestres, proporcionar uma opção de transporte mais saudável, que é a bicicleta, né? Os veículos de transporte dessa maneira. E a gente também entrou numa agenda ambiental muito importante. De um lado, a gente está exigindo que todas as operadoras de concessões apliquem pelo menos 1% da sua receita em transição climática, em infraestruturas mais resilientes. A gente fez um mapeamento, Daniela, junto com a Agência de Desenvolvimento Alemã, para verificar quais são os locais que têm maior risco de eventos climáticos extremos. Mapeamos mais de 3.000 pontos. Estamos refinando esses dados. A partir disso, a gente vai fazer um grande programa de substituição de infraestruturas. Nós vimos a crise no Rio Grande do Sul, agora recente, em que pontes não suportaram ou tiveram problemas nas suas cabeceiras, tivemos rompimento de rodovias, taludes que caíram. Então, a gente está estudando mecanismos de, ao longo dos anos, construir uma agenda em que a gente melhora essas infraestruturas mais resistentes às intempéries climáticas extremas. Porque isso vai acontecer cada vez mais, né? Então, infelizmente, o que aconteceu no Sul, é provável que aconteça em outras regiões em que chove muito, né? Sem dúvida. Um dado para você ter, assim, 2021... o Ministério aplicou em emergências climáticas extremas 150 milhões, 200 milhões no máximo. 2022 nós passamos já para quase 300 milhões. 23 nós fomos para quase 800 milhões. Nossa. E 24, antes da crise do Rio Grande do Sul, a gente já tinha pago 600 milhões. Então nós estamos numa crescente muito intensa e muito preocupante. Então a gente tem que tomar um trabalho de planejamento e prevenção para a gente reduzir esses impactos emergenciais que são sempre mais custosos, que causam mais problema na vida das pessoas. A prevenção é sempre mais barata, né? E melhora, você poupa a vida das pessoas, poupa sofrimento. É muito mais eficiente a prevenção, né? Digamos assim. E dessas obras, quais que já foram entregues, assim, que hoje o Ministério dos Transportes tem um orgulho de dizer que entregou? Já teve tempo de fazer alguma obra realmente significativa aqui no Nordeste? Nesses 2 anos aí de Daniela, a gente está entregando muitas obras. A ponte em Balsas, no Maranhão, é um exemplo muito importante na região do Matopiba. A gente já está reconstruindo algumas rodovias. Só para você entender, quando a rodovia ficar algum tempo sem manutenção, não adianta mais eu tapar o buraco. Não vai suportar. É necessário reconstruir essa rodovia. E nós tivemos que reconstruir algumas dessas rodovias aqui no Nordeste, no país como um todo. Um ponto importante de informar é que muitos desses projetos estavam sem atualização dos seus orçamentos. A gente passou muito tempo em 2023 atualizando orçamento, atualizando o contrato. Parte da malha rodoviária do Nordeste estava sem contrato. A malha da Bahia, não sei se você tem essa informação, hoje é a maior malha rodoviária do país federal. E essa malha não estava nem com 70% da malha coberta com contratos de manutenção. Então, no primeiro momento, a gente deu um freio de arrumação. Agora a gente está começando a fazer as entregas. São entregas semanais. O ministro Renan tem feito entregas muito contundentes. Por exemplo, a gente entregou um trecho já pronto da ferrovia transnordestina. O presidente Lula foi lá recentemente inaugurar esse trecho já concluído. E a gente espera concluir essa ferrovia até o final de 2026, que é um marco histórico, uma ferrovia que está sendo construída há mais de 20 anos. A gente concluir essa ferrovia aqui no Nordeste. A ferrovia Fico-Fiol, que a gente está chamando agora de Leste-Oeste, a gente conclui esse ano a Fiol 2, é um trecho importantíssimo, conectando a Fiol 1, que vai até Ilhéus. E a Fico, que é o trecho que vai
agregar o Nordeste, interligar o Nordeste ao Centro-Oeste, ao Mato Grosso. Ela vai ser entregue em 2026. Então, várias dessas obras estão andando, estão sendo entregues. Eu não vou especificar uma só obra que eu vou estar eu vou errar com algum estado. Claro. São diversas obras sendo entregues pelo país inteiro. O senhor falou em ferrovias e seria minha próxima pergunta mesmo. As ferrovias que estão sendo construídas aqui no Nordeste ou sendo finalizadas, elas são apenas ferrovias para escoamento de produção ou elas também servirão para transporte de passageiros? Porque hoje em dia a gente tem um problema de mobilidade no Brasil inteiro, que a gente sobrecarrega muito as rodovias, porque a gente tem uma ausência de ferrovias para o transporte de pessoas, né? A gente hoje tem as passagens aéreas caríssimas também por causa de falta de opção de transporte entre os estados pelo Brasil. Essas ferrovias, elas têm planejamento de transportar pessoas também? O Brasil, historicamente, construiu ferrovias para passageiros. Depois, abandonou esse modal. Então, nós temos milhares de quilômetros de ferrovias que eram para passageiros abandonadas pelo país. A gente está retomando essa possibilidade de fazer ferrovias para passageiros. A gente, no final do ano passado, a gente publicou uma consulta pública da Política Nacional de Passageiros Ferroviários. A consulta já acabou, nós já encaminhamos o decreto para o presidente Lula, definindo como tem que ser a política de passageiros. Agora, no início do mês de julho, o ministro Renan vai lançar um grande pacote do que ele está chamando de Plano Ferroviário Brasileiro, novo plano. Nós estamos falando de um plano que o anterior que o Brasil teve foi na época de Dom Pedro. Não sei se você sabe que mais de 2/3 das ferrovias do Brasil foram construídas na época imperial. Só 1/3 foram construídas na República. Então são dados que muitas pessoas não têm conhecimento. E a gente está retomando isso. A gente vai ter 6 projetos de ferrovias para ser concedidas de passageiros. Uma delas já é aqui no Nordeste. Nós estamos fazendo um teste para ver se funciona. Uma delas é de Feira de Santana, Salvador. Nós estamos aproveitando uma malha existente e a ideia é remodelar ela para fazer passageiros. Eu acho que é uma medida bastante interessante. Nós estamos fazendo, a gente está chamando de trem intercidade, levando cidades relevantes com grande fluxo de pessoas para usar passageiros. E na carga, a gente retomou o trecho de Pernambucano da Transnordestina. Ou seja, no governo passado tomaram essa decisão de desconectar o trecho de Pernambuco, que ligava Salgueiro a Suape. A gente já teve a ordem do presidente Lula, a gente está retomando a obra, está licitando de 2 pontos diferentes. Nós estamos licitando na direção de Salgueiro a Suape, e nós estamos começando o projeto dentro do porto de Suape para Salgueiro. Então nós vamos fazer 2 frentes de trabalho para a gente acelerar esse projeto. Claro que no início a gente está fazendo como uma obra pública, mas enquanto isso a gente está fazendo um desenho de um projeto para uma concessionária assumir esse trecho. Claro que com aporte público, ferrovia necessita de ter aporte público para seu desenvolvimento. Um outro que eu queria deixar aqui o recado, a gente foi procurado pelo prefeito Thiago de Piranhas, um grande amigo, e o senador Fernando Farias, outro grande amigo nosso, para a gente ver se a gente consegue ajudar o Estado a desenvolver o trem de Piranhas, ligando Delmiro a Piranhas. Então a gente está com desenvolvimento pelo governo do Estado do projeto desse trem, e nós estamos ajudando na articulação com algumas concessionárias para ver se há interesse da gente iniciar esse investimento aqui em Alagoas, que seria um trem turístico, que também é uma outra vocação, a gente aproveitar essas malhas antigas, abandonadas com o tempo. Você veja a malha de Piranhas a Delmiro, que teve um grande fluxo de pessoas, de cargas no passado. Sim. Foi absolutamente abandonada. E existe até hoje, virou um museu, né? Lá em Piranhas virou um museu. A Maria Fumaça ainda está lá para os turistas verem, tem ainda uns trilhos, né? Um trecho com trilhos lá e a própria estação. Então, eu acho que seria muito bacana, uma alternativa rápida, diminuiria o fluxo das rodovias, deixaria as rodovias realmente
para escoamento de produções e logística, né? E pouparia o tempo das pessoas. Fora que a viagem de trem é uma viagem muito gostosa, né? Então, a gente não tem essa tradição de ferrovias aqui no Brasil, como o senhor bem falou. Foi algo que foi abandonado na época de Dom Pedro II ainda, né? Então, a gente realmente precisa retomar porque o mundo necessita isso. A gente percebe em várias capitais aí do mundo que são interligadas por rodovias, vários países que têm todo o país interligado por ferrovia, ele tem um desenvolvimento muito maior do que aqueles outros que não têm essa interligação ferroviária. Secretário, quero agradecer demais a presença do senhor aqui. O senhor quer deixar algum recado para os nordestinos? Se eles podem contar com o Ministério dos Transportes? O que eles podem esperar em termos de bons projetos e boas práticas para as estradas do Nordeste? Vocês podem ter certeza que o presidente Lula e o ministro Renan estão tomando à frente desses projetos todos, e a meta nossa é entregar uma região Nordeste com a melhor qualidade de rodovia que a gente já teve no passado e com novas interligações em que atendam esses novos centros econômicos que estão sendo desenvolvidos no Nordeste. É muito importante, você falou lá no início do programa, a duplicação da BR-104, por exemplo. É um sonho antigo, nós estamos interconectando 3 cidades que mais crescem no Nordeste brasileiro e no Brasil, que é Arapiraca, que é Campina Grande e Caruaru. Então a gente está desenvolvendo esses projetos nos trechos, alguns trechos já estão em andamento a duplicação. Aqui em Alagoas a gente já está fazendo o projeto. Vamos iniciar o projeto de Caruaru para Campina Grande. Eu acho que isso é muito importante. São projetos que interligam a Agreste. Outros que estão interligando a parte de estímulo à mineração, para você poder transportar através das ferrovias, desenvolvendo acesso aos portos do Nordeste para desenvolvimento econômico, como o Pecém, Suape e também Alagoas, e também o Porto de Sergipe. Então a gente está com essa missão dada pelo ministro Renan e pelo presidente Lula, e a gente pode ter certeza que a gente vai entregar um Nordeste melhor conectado, mais preparado para o seu desenvolvimento econômico e social. Que maravilha. Secretário, muito obrigada por abrir esse espaço aí na sua agenda tão concorrida para trazer esse recado aqui para os nordestinos, para as pessoas que nos acompanham também do Brasil todo, porque o senhor traçou um panorama nacional, né? E agradecer mais uma vez e nos colocamos à disposição sempre que tiver novidade, sempre que o senhor estiver aqui por Alagoas, vir nos visitar. Muito obrigado. E muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o próximo Alagoas em Pauta.